Nós iremos ouvir a partir de agora uma reflexão de um pregador do país de Porto Rico, um jovem porto-riquenho, pregando a palavra de Deus e também trazendo uma reflexão sobre o esfriamento da igreja e a necessidade de volta à prática das primeiras obras da igreja. E vamos iniciar trazendo um pequeno resumo do que houve em seu país e de como a apostasia se apoderou deste mesmo país e os porquês disso ter acontecido e os exemplos que isso traz também para a igreja dos dias modernos em que vivemos. E vemos nisso muitos exemplos e nos identificamos em muitos pontos. A igreja que está à nossa volta. O movimento pentecostal em Porto Rico transformou a ilha por completo. O movimento pentecostal transformou em todos os níveis, tanto no econômico, quanto no político e no religioso. Na década de 30 já havia missionários por toda a América Central, mesmo sendo uma das ilhas mais pobres do Caribe. Porto Rico já possuía missionários em toda a América do Sul. Tanto assim que todos os governadores locais dedicavam parte de seu governo para assuntos do movimento pentecostal. Os governadores, antes de serem eleitos, se reuniam com os líderes da igreja e explicavam suas políticas para ver se seriam eleitos ou não. Então, lá pela década de 80 e 90, a igreja era, de certa forma, quem decidia sobre os governadores daquele país, quem seriam os futuros governantes. E a minha pergunta sempre foi como uma transformação, uma obra tão grande que Deus fez, caiu da noite para o dia. Na época havia na igreja o mover do Santo Espírito, havia naquele lugar novas línguas, uma liderança boa, coisas muito grandes que Deus havia feito ali. Hoje, infelizmente, um dos maiores líderes da comunidade LGBT é um homem que no passado foi um dos maiores líderes da igreja. Hoje muitos dos maiores inimigos da igreja são pessoas que há algum tempo sentavam-se nos bancos daquela igreja e eram alunos da escola dominical. E é incrível também que até alguns dos maiores assassinos dos Estados Unidos são de Porto Rico e alguns frequentadores antigos da escola bíblica dominical. Mas por que houve esta mudança? O que aconteceu nas igrejas deste país que mudaram estes homens? Porque a igreja não teve visão suficiente para identificar a destruição espiritual que estava por vir. Porque a igreja não teve suficiente visão em relação aos jovens e às crianças para impedir a destruição que ali ocorreu. O que fizeram errado para o corpo de Cristo se enegrecer daquela forma? O que os pastores fizeram de errado? O que impediu de guiarem corretamente aquelas ovelhas? Os psicólogos poderiam dizer que essas pessoas eram enfermas, os psiquiatras dizer que não houve tratamento adequado para impedir estas mudanças. Infelizmente, estas são as ferramentas que as igrejas estão usando hoje. As igrejas de hoje, infelizmente, estão precisando de psiquiatras, psicólogos para resolverem seus problemas. E ainda que hoje a igreja seja grande tanto em Porto Rico quanto nos Estados Unidos, nunca houve tantos psicólogos e psiquiatras atuando nestas igrejas para a resolução de problemas. As ferramentas que a igreja está utilizando hoje não são ferramentas que estão na palavra. O fato de uma pessoa ser escrava da pornografia não é uma enfermidade psicológica. O fato de ser um bêbado não é uma enfermidade psicológica. Ser um criminoso não é uma enfermidade psicológica. A palavra nos dá outra definição. A Bíblia diz que isso são ataduras
são cadeias, são demônios. E tudo isso começa a ser criado dentro dos corações. A destruição do homem sai de dentro do seu coração. A destruição da igreja sai de dentro dos corações. A libertinagem, antes de causar os seus resultados na igreja, primeiro sai de dentro dos corações. O adultério também nasce primeiro dentro do coração. Alguma pessoa pode até falar em línguas. Um parênteses, Saul, em um momento de possível quebrantamento, não profetizou mesmo que suas ações estivessem fora do projeto de Deus? 1 Samuel 10, versículo 11. Alguém pode vir na igreja, falar em línguas, saltar na frente do púlpito e depois ir para casa e assistir algo imoral? Alguém pode mesmo sentar-se no púlpito e ser um pastor, mas à noite se transformar em um homossexual, alguém imoral? Eu posso dizer isso não só por ter escutado, mas pela experiência que tenho vivido dentro da igreja de Porto Rico, escândalos de todas as sortes, de todos os modos, e até líderes que foram descobertos em atos, que estavam na liderança dessas igrejas respectivas há muitos anos. Eu não estou falando de igreja batista, católica, presbiteriana nem metodista, mas da maior igreja pentecostal do meu país. Mas o que aconteceu no caminho? Onde começamos a falhar? Se nós pregávamos doutrina, se nós dizíamos que tínhamos o Espírito, havia profecia dentro da igreja, havia manifestação de Deus, havia cura, havia revelação. O que aconteceu? O que aconteceu com aquela igreja? Onde falhamos? Parece que caímos da noite para o dia. Sim, parece. No entanto, eu quero dizer que não foi da noite para o dia. Parece ser da noite para o dia. Os resultados do pecado, sim, foram de repente. Mas foram somente o auge daquela situação. Os resultados do pecado foram de repente, mas as obras pecaminosas duraram por muitos anos. O pecado esteve cozinhando dentro da igreja por estes anos e as pessoas achavam que podiam ver filmes imorais, estar na igreja e estava tudo bem. Sansão não permaneceu durante muito tempo com a força de Deus, mesmo estando com o seu coração dominado pela mulher de Timina e Dalila. Pessoas que achavam que, porque falavam em línguas na igreja, poderiam ir ao cinema e que podiam ver quantos filmes pudessem ver, que pensavam que podia amanhecer no sábado às 3, 4 da manhã na frente de um aparelho de televisão. São pessoas que na sua soberba desprezaram os marcos antigos que os pioneiros haviam colocado. Vejam a importância da base que os pioneiros da igreja haviam colocado, o fundamento que eles tinham colocado na igreja. Fizeram isso estando cheios do Espírito Santo. Haviam sido inspirados na palavra de Deus. Mas os obreiros modernos começaram a tirar esses marcos antigos pouco a pouco. Então faziam comilanças e depois iam para o cinema, e os jovens começaram a mudar suas vestimentas, e agora já não se colocava mais o paletó e a gravatinha. Isso parecia coisa errada agora. E agora o mundo começou a entrar pouco a pouco na igreja. E agora até mesmo dentro de salas na igreja se reuniam os jovens para ver um filme. Agora as escolas dominicais duravam menos e menos. Antes ficavam 1, 2 horas estudando a Bíblia. Agora 30 minutos é o suficiente. Os fundamentos começaram a ceder e aquelas bases que os pioneiros haviam colocado começaram a ruir. Mas estes destruidores justificavam suas atitudes e posicionamentos, afirmando que ainda falavam em línguas, ainda que um ou outro já não tivesse mais a manifestação,
mas ainda havia manifestações dos dons, curas, um ou outro milagre aqui ou acolá, ainda havia profecia. Então diziam: está tudo bem, está tudo bem. Mas tiraram o olhar dos fundamentos. Começaram a tirar a visão dos fundamentos, e quando os fundamentos começaram a ceder, os corações começaram a ficar corrompidos. Corações que deveriam estar juntos com a palavra, corações que deveriam estar fundamentados na palavra e no Espírito Santo. Agora estavam fundamentados em filmes, estavam baseados em coisas da televisão, estavam fundamentados meramente nos ensinos da faculdade. Agora a igreja quer fazer outras regras. Agora querem fazer dando conta de que não é necessário ser batizado pelo Espírito Santo para ser um pastor da igreja. Basta ter uma graduação universitária que é suficiente. Agora, se tem mestrado em psicologia, já é suficiente para ser um pastor, um líder denominacional. Mas para estes destruidores, apóstatas, não é mais necessário ter o Espírito Santo. Veja o que acontece com a igreja quando ela muda os seus fundamentos. Os corações dos membros daquela igreja são corrompidos, as consciências são cauterizadas, e se o teu coração foi danificado, corrompido, não há muito o que fazer. E eu quero te dizer o porquê. Porque quando um coração e uma mente são destruídos, o diabo toma posse. Precisamos aprender com o templo de Jerusalém. Salomão dedicou o templo e baixou a nuvem, e baixou o fogo. Mas o que aconteceu depois? O templo foi contaminado. Chegaram a colocar no templo até imagens de ídolos como Azera, Baal. E o que acontecia todos os anos? O sumo sacerdote entrava no templo. E mesmo com tudo isso, quando o sacerdote entrava, baixava a nuvem. Mas ali fora estava tudo contaminado. Havia uma destruição que estava entrando de fora para dentro. Mas como a nuvem baixava, todo mundo pensava que estava tudo bem. Agora eu quero que você entenda que mesmo que você fale em línguas, não significa que está tudo bem. Ainda que você pregue a palavra e pense que por isso está tudo bem, mas pode não estar. Um dos maiores evangelistas dos anos 60 nos Estados Unidos alcançou milhões e milhões de pessoas. Ele pregava em campanhas evangelísticas para milhões e pregava a palavra e alcançou milhões e milhões de pessoas. Até os anos 80 ele estava no auge, mas o que acontecia? O culto terminava e ele se dirigia para o Baixo Meretriz, e em 1987 a CNN, uma emissora americana, o jornal The New York Post e jornais de toda a Europa e a revista Time publicaram um dos maiores escândalos da história. Aquele evangelista havia caído e a sua queda fez mais danos à obra do Senhor do que tudo aquilo que ele havia feito nos últimos 20 anos de seu ministério. Quantos apostataram da fé pela queda de um homem? Quantos foram para o inferno por causa de sua queda? Deus vai demandar deste homem. Deus vai requerer todo o sangue que pereceu por sua queda. Não se pode brincar com o Evangelho, não se pode brincar com a palavra. Esta palavra custou sangue e muito. Muitos homens defenderam com sua própria vida para que esta santa palavra chegasse até nós nos dias de hoje. Muitos deram tudo o que tinham, até suas próprias famílias, por causa desta palavra e deste santo Evangelho. Mas vejamos o exemplo de Madame Guyon. Mataram seus filhos na frente dela, a violentaram por toda a noite e a diziam em tom de pressão: renuncia ao Senhor, renuncia o seu Deus. E ela dizia: jamais o renunciarei. E na sua paixão por Cristo disse: ainda que me levem ao inferno, ainda que me deixem eternamente no inferno, eu não renunciarei a Deus e nem a sua palavra. Quantos homens deram a sua vida pelo Evangelho?
E agora nós vamos tomar essa palavra de forma leviana? Vamos tomar levianamente os fundamentos da palavra? Se não levamos a sério os fundamentos da palavra, se abandonarmos o que o Espírito está dizendo em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, o Senhor diz que é impossível renovar para o arrependimento todas essas pessoas que têm apostatado do fundamento. Todos estes pastores que estão dizendo que os pioneiros não falaram de Deus, que dizem que os pioneiros eram ignorantes, estes homens apóstatas têm sido rejeitados por completo. Não há mais remédio para eles. Não precisamos gastar o tempo pregando para eles. Não adianta mais falar da palavra para estes que têm entrado neste caminho. Quem sabe, pode ser até alguém que falou em línguas nos primórdios do avivamento, que foi cheio do Espírito Santo, mas hoje está numa igreja neopentecostal. Quem sabe é alguém que foi instruído na verdadeira palavra e desfrutou dos dons do Espírito, mas hoje está com os neopentecostais, negando o que aprendeu pela autoridade da palavra, se enveredando, quem sabe, por uma mera teologia da prosperidade. A este não tem mais salvação. Esses apóstolos estão perdidos porque já têm negado o Espírito Santo, porque tomaram em vão o sangue de Cristo. Não vale a pena perder tempo, meu irmão, discutindo com eles. Muitas pessoas não compreendem isto. Naturalmente, não estamos falando aqui de pessoas que estão enganadas e que, mediante a revelação do Evangelho, por uma ação do Espírito Santo, ainda podem sair de sua ignorância e passar das trevas para a luz. Mas estamos falando de pessoas que voluntária e deliberadamente estão negando e rejeitando a fé que uma vez receberam. O coração destes está endurecido, entenebrecido e não há mais espaço para o arrependimento. Muitas pessoas não gostam que fale disso, pois tem pessoas da família fazendo isso, ou tem pessoas queridas que eles amam, que estão fazendo isso. Então, não querem aceitar essa realidade de que estes estão completamente perdidos. Eu tive que aceitar essa realidade há mais de 2 anos em Porto Rico. Amigos meus com os quais eu me criei, falávamos em línguas no culto, dançávamos no espírito, íamos aos retiros juntos, mas hoje estão negando tudo isso. E estão dizendo que isso era uma coisa de louco, que isso era uma ignorância, que foi uma coisa que eles meteram na cabeça e que agora estão livres. Mas será que estão verdadeiramente livres? Eu digo que estão livres de alguém, estão livres do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está onde essas pessoas estão agora. Agora vos digo, quanto aos pioneiros, por que falaram? Quem os estava usando? Quem é que revelou os mandamentos para aqueles pioneiros? Eles não fizeram como muitos líderes de hoje fazem. Depois que comem e bebem, sentam-se para fazer as regras da igreja. Depois que passam um fim de semana na praia, na segunda-feira se reúnem para ditar as regras da igreja, vão para a Disney em Orlando, para os parques ali pescar e pecar, e depois, durante o dia, vão ditar regras para a igreja. É isso que ocorre hoje. Mas os pioneiros pentecostais não faziam isso, meu irmão. Eram 7 dias em jejum, eram muitos períodos prolongados em jejum, e estavam em jejum quando o Espírito Santo lhes falava, e escreviam as regras da igreja em jejum, separados para Deus. Agora eu volto a perguntar-lhe, contra quem esses liberais de hoje estão falando? Estão falando contra o homem ou contra o Espírito Santo? Agora vemos o porquê da queda. Tudo sai do coração. Tudo sai do coração. E o Senhor Jesus Cristo já nos ensinou sobre onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Uma vez que o coração é corrompido, não há voz profética que o mude, não adianta profecia, não adianta poder. Na década de 2000, nos anos 2000, em Porto Rico, houve um pequeno despertamento. Nas montanhas de Porto Rico, os cultos terminavam 3, 4 horas da manhã. Havia cultos que duravam 7 dias. Às vezes o culto acabava às 2 horas da manhã e depois dos cultos ainda iam para os montes, os crentes, orar até às 6 horas da manhã.
e tinham que encerrar somente porque precisavam trabalhar às 7. Hoje, cultos em que bombeiros vieram porque tinham visto fogo sobre a igreja. Houve cultos que aconteceu isto. Bombeiros vieram porque avistaram fogo sobre a igreja. E quando chegavam, se convertia porque era o fogo de Deus. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo neste pequeno despertamento. Era algo tremendo. Era uma coisa impressionante. As pessoas que não cabiam na igreja se penduravam nas janelas. Mas não durou muito tempo. Sabe por quê? Porque os corações já estavam danificados. Ainda que houvesse um mover do Espírito, ainda que houvesse um crescimento aparente da igreja, não durou muito. Por quê? Porque não regressaram para os fundamentos, removeram os marcos. Havia o mover do Espírito, mas onde estavam os fundamentos? Onde estava a mensagem pura, a sã doutrina, aquilo que firma a igreja e enraiza na fé de Cristo Jesus? Temos que obedecer os mandamentos de Deus. Temos que regressar à palavra, temos que ter santidade, separação do mundo, frutos do Espírito, aliados aos dons do Espírito. O que adianta ter visão? O que adianta ter sonhos se não estão fundamentados na palavra? Se não está na palavra, não importa que apareça um anjo ou que venha fogo. Naquela época houve um mover do Espírito, porém depois que passou o mover, muitos se desviaram. E não obstante isso, começou a haver divisão entre as igrejas, entre os próprios obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros e demais. A quebra de hierarquia, desobediência, rebeldia, e os obreiros já não se entendiam mais e já não se submetiam mais à liderança daquela igreja que outrora estava sendo dirigida e guiada pelo Espírito do Senhor. E quando não há fundamento, muitos pecados vão passando, não se usa mais a disciplina, não se usa mais a correção, tudo passa a ser baseado somente em visões e sonhos. E onde está a palavra, isso foi o que ocorreu em Porto Rico. Aí chegou a destruição e hoje eles estão colhendo graves e funestas consequências. Está acontecendo o que se passou no reinado de Josias. O rei Josias foi bom. Acredita que de todos os reis de Israel, ele foi o que mais buscou a Deus. Está escrito na palavra que nem antes nem depois dele, nenhum rei se dedicou a Deus como ele. Aquele homem se entregou por completo. A pergunta é, ele conseguiu mudar o povo? Ele conseguiu mudar o coração dos homens? A palavra diz que não. A Bíblia diz que o pecado já estava grande em demasia e que os corações estavam danificados e ele não podia fazer mais nada. Ele só protelou, ele só adiou a destruição. E depois veio realmente sobre aquele povo uma grande destruição. Lamentavelmente, esse é o caso que hoje se vê nos Estados Unidos, em Porto Rico e em muitos lugares. A igreja tem que chorar, a igreja tem que gemer, porque se não acontecer alguma coisa, se Deus não fizer alguma coisa, ou se nós não fizermos alguma coisa para mudar este caos, a destruição nos virá, e virá muito em breve. Os demônios que por muitos anos foram expulsos pela igreja, os principados que a igreja conseguiu mandar para bem longe por meio da oração, estão voltando. Quando se estuda a história, constatamos que mesmo não havendo internet, televisão, na época anterior ao avivamento em nosso país, mas havia sim bruxaria, espiritismo e outros tipos de ocultismos. Era um país cheio de prostituição, imoralidade, mas quando a igreja chegou, sim, as coisas mudaram, e mudou, e mudou, e mudou Porto Rico por completo. Entretanto, meus irmãos, hoje todos aqueles demônios, todos aqueles principados estão voltando, estão regressando a tomar os seus antigos lugares. O abuso tem crescido desde 1995, o abuso infantil, até 2016, registrou um aumento de 150%
nesses abusos, e também sobre os divórcios, um aumento de mais de 100%. 7 de cada 10 casais se divorciam em Porto Rico. Isso são cerca de 70%. Agora, se colocarmos essas cifras para dentro da maior igreja pentecostal de Porto Rico, aquela que antigamente era capaz de mudar um país, hoje não. De cada 10 casamentos, 5 acabam em divórcio. Dentro da igreja, não estou falando do mundo, 5 de cada 10. Na última pesquisa que fizeram, somente 20% dos jovens haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Na década de 80, 90% dos jovens havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Tem uma diferença de uns 70%, apesar e apenas 2 de cada 10 que são batizados no batismo de águas recebem o batismo no Espírito Santo. Apenas 2, 20%. Mas antes quase todos eram batizados no Espírito. O que aconteceu? Onde é que se perderam os fundamentos? Jovem, você vai lutar contra a pornografia, você vai lutar contra a fornicação e, lamentavelmente, alguns irão cair, porque o impacto da televisão e da internet tem sido muito grande, muito nefasto entre as mentes, tem sido muito grande nos corações. E por mais que o Espírito Santo te faça tremer lá por dentro, por mais que o Espírito Santo te fale, o teu coração pode estar demasiadamente corrompido e insensível. Então, por favor, examine a você mesmo. A palavra diz que se o teu braço direito te faz tropeçar, corta-o, porque é melhor entrar sem um braço no céu do que com os 2 no inferno. Quando eu estava na faculdade, comprei um computador que me custou $1.200 e era o último da tecnologia, o mais moderno que estava disponível. Eu estive com aquele computador durante 3 meses, mas aí começou um ataque mental contra mim e o inimigo queria me fazer cair por meio do computador. Muitos dizem: mas eu me ponho a orar e a jejuar para que isso não me atinja, que isso se vá. Mas eu fiz algo a mais, tirei o computador, coloquei no lixo, pus para fora de casa e nunca mais comprei sequer um laptop. Depois, devido ao trabalho, tão somente ao trabalho, acabei adquirindo um computador para o serviço. E essa foi a minha decisão, para cerrar as portas para o diabo. Que decisão tu vais tomar ou que tu vais fazer? Depois eu comprei uma televisão e era o último tipo, muito moderna, era o último tipo e eu comprei. Era o último modelo, vamos dizer assim. No outro dia eu comecei a olhar lá no quarto, o Espírito Santo disse: o que você colocou em tua casa? E eu orava horas, pedindo que Deus me desse uma mensagem, mas nada acontecia. Eu abria a palavra, mas era como se não tivesse nada. E o Espírito me falou: o que tu colocaste em tua casa? E eu sabia que era a televisão. Então eu disse: está bom, eu devolvo a televisão e peço que me devolvam o dinheiro. Mas o Espírito me disse: não, põe no lixo. Põe lá no latão do lixo. Mas e o dinheiro, o que eu faço? E o Espírito me disse: não fui eu que comprei, foi você quem comprou, você quem pecou. E então eu não tive outra escolha a não ser colocar este aparelho no lixo. Mas havia algo mais, faltava alguma coisa. Quanto dinheiro eu gastei naquela televisão? Quanto eu estive disposto a gastar pelo pecado? Então quanto será a minha oferta para compensar aquilo que eu dei para o pecado? Se eu tivesse disposto a gastar tanto dinheiro na televisão, eu tinha que mostrar para Deus que estava disposto a dar para Ele mais do que havia dado para a televisão. Eu tinha que indenizar o que eu tinha feito, mas não se fala mais isso hoje. Não se ensina mais isso, mas a palavra de Deus fala, você pode ler lá no Antigo Testamento. Sim, este era o rito da lei a ser cumprido.
Os sacrifícios da lei já se cumpriram, os ritos da lei que já foram feitos, mas a palavra de Deus falava isso. Havia um mistério grande e escondido. E quando o Espírito falou, eu não quis escutar. Eu disse, não, isso é coisa minha, não é Deus que está me falando. Eu nunca li isso num livro. O que aconteceu em 3 dias? Eu tive um acidente. Eu tive um acidente depois de 3 dias. E você sabe quanto me custou o acidente? 5 vezes mais do que eu teria de dar de oferta por aquele aparelho de TV. E quando eu chorei diante de Deus, eu perguntei, por que, Senhor? Por que, Senhor? E o Senhor me respondeu, porque não quisestes me escutar. Veja os fundamentos que Deus põe na vida do homem. Jovem que estás fundamentado, em que estás fundamentado e baseando a sua juventude? Pais, onde vocês estão fundamentando a vida de seus filhos? Na televisão? Na Disney? Você sabe quanto tempo uma criança passa na escola dominical? Quem sabe 1 hora semanal. Em Porto Rico, na igreja onde eu ia, era 1h30 de escola dominical. Quanto tempo uma criança passa na escola secular? 7 horas diárias, 5 dias por semana? Quanto tempo dura um filme? Quanto tempo dura uma série? 1h30, e as crianças veem aproximadamente de 3 a 4 filmes por semana no meu país. O que vai prevalecer no final? O mundo vai vencer o meio secular, onde as crianças gastam horas, ou a escola bíblica, onde se dá 1h30 por semana. E ainda na escola dominical, em muitos lugares, a aula é só um entretenimento com joguinhos, e põe as crianças ali para fazerem joguinhos com aquelas crianças, são inquietas e por isso não querem escutar. Mas como é que elas ficam 2 horas quietas na frente da TV? Qual fundamento vai prevalecer? O secular ou da igreja? A televisão ou a santidade pregada na igreja? Eu vos digo que vai prevalecer a televisão. Onde estão os fundamentos da igreja? Assim que foi destruída aquela igreja, porque seus fundamentos se perderam. Onde está o teu fundamento? John Wesley disse no ano de 1700, me deem 10 homens que sejam como eu, e eu vou mudar o mundo. Eu vou transformar o mundo. Parece que não conseguiu 10, mas ele sozinho, pregando 60 horas por semana, conseguiu levar toda a Inglaterra a se dobrar de joelhos. Levou a Escócia a dobrar seus joelhos, levou a Irlanda a dobrar seus joelhos. Ele começou sendo perseguido, esteve anos sendo perseguido, mas ele disse, eu vou mudar os que me perseguem. E ele dizia onde iria pregar para que os perseguidores estivessem lá. Enquanto outros se escondiam para pregar, ele saía a público e ficava em pé na praça. E aí começavam os distúrbios, as pelejas, as matanças, para procurar terminar com ele e com o movimento. Mas aquele povo não estava pelejando contra aquele homem, não era contra o movimento, era contra o poder do Espírito. E o que aconteceu? Prevaleceu a igreja. A Inglaterra dobrou seus joelhos. Conta-se que a rainha da Inglaterra disse, ainda antes de morrer, abre aspas, eu tenho mais medo de John Wesley ajoelhado do que de todos os navios de guerra do mundo. Vejam o que alcançou este homem quando colocou seus fundamentos na palavra. Onde estão teus fundamentos? Igreja, onde estão os teus fundamentos? Jovem, onde estão teus fundamentos? Onde tu vais colocar a tua força? Na universidade? Tu vais colocar no teu trabalho? Tu vais colocar numa mulher? Ou vais colocar o fundamento da tua vida na palavra de Deus? Na semana passada, eu estava num treinamento do trabalho e o vice-presidente da companhia onde trabalho, a maior companhia de transportes e logística do mundo, estava dizendo como um líder deve utilizar as ferramentas. Ele perguntou quantas horas tinha um dia. Começou então a dizer o que alguém deveria fazer para ter sucesso. Ele disse que dormia de 5 a 6 horas diárias, então sobram 18 horas, e nessas 18 horas ele trabalha 10 horas, e aí sobram 8 horas. Ele dedica 1 hora para a família
E agora restam 7 horas, e destas 7 horas ele usa 2 horas para fazer exercícios. Agora sobram 5, e essas 5 horas ele dedica para estudar todos os dias. Enquanto eu escutava aquele homem falar sobre o planejamento de sua vida, fiquei bastante impressionado quando ele disse que tirava 5 horas para estudar. Eu pergunto para você: o que acontece se um jovem dedicar 5 horas por dia para buscar a Deus? Se esse homem transformou uma grande companhia com 5 horas de estudos por dia, quanto mais um homem transformará o mundo com 5 horas diárias para buscar a Deus. Esta mensagem que você acabou de ouvir foi pregada originalmente pelo pastor do país de Porto Rico, Félix Alberto Rivera. Esta mensagem foi pregada no Brasil, na Assembleia de Deus da Restauração, localizada sua sede nacional na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos. Que Deus conserve em vós a santidade expressada nesta mensagem, a devida vigilância e obediência à palavra de Deus. Sobre o tema desta mensagem, a qual foi intitulado: Onde está o teu fundamento?